Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, 9 de julho. Estamos aqui reunidos, para aprendermos mais do Senhor, e que bom poder entrar aí na sua casa, onde o irmão estiver. Uma alegria para nós. Estamos aqui com pessoas ilustres, maravilhosas, uma surpresa agradável para a gente. Veio enriquecer essa aula. Gostaria que o pastor Suetônio e a irmã Kátia se apresentassem, por favor, aos irmãos, nesta manhã. Por favor, pastor Suetônio, irmã Kátia. A paz do Senhor a todos. É uma alegria estarmos aqui pela primeira vez e a gente se sente assim extremamente feliz. Primeira de último, de muitas. De muitas. De última não, de muitas. De muitas. Então, eu sou a Kátia Costa. Gente, eu estou tão feliz nesta Glória manhã, a Deus. Um presente de Deus estar aqui, compartilhar da palavra de Deus juntamente com os nossos pastores. Como que eu estou feliz nesta manhã. Glória a Deus. E a minha esposa, amada, minha princesa Cristina. Fala aí, minha esposa. Pai do Senhor, é uma bênção estar aqui, junto com o pastor Suetônio, Kátia, meu digníssimo esposo. E eu só sei que a aula vai ser forte, porque Muito essa boa. presença aqui... Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Muito bem, irmãos. Então, antes de orarmos, gostaria de pedir aos irmãos aí para que deixasse o seu like, aquele joinha, é importantíssimo isso. Compartilhar. Compartilhar esse vídeo. Porventura, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal do YouTube Marcas do Evangelho. Você vai receber todas as nossas notificações, todos os nossos trabalhos, e isso vai nos auxiliar muito na divulgação também da palavra de Deus. Então faça isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Comentar lá no chat, Comentar, fazer comentário. No chat, as pessoas vão comentando. Tem também lá em comentários, é importante também a pessoa ir lá em comentários e colocar uma frase lá, que isso também ajuda também na divulgação Perfeito. do material, ok? Vamos nesse primeiro momento, então, vamos orar ao Senhor para dar início, então, à nossa aula. Quero convidar o pastor Suetônio, por favor, nos dá a honra de orar ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Estamos diante da palavra do Senhor. Quero desde já, Senhor, orar Glória por a todos Deus. os nossos alunos, que a palavra do Senhor ache lugar no coração de cada um. Sim, meu Deus. Nós cremos no poder da Tua palavra. Sim, meu Senhor. Para nos transformar, para nos guiar, nos direcionar, nos trazer revelação, nos trazer a vontade do Senhor sobre nós. Sim, Deus. Fale conosco, Senhor, a cada um de nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos no primeiro quadro, então, família firmada na palavra. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Tudo a bem? Aline, esposa do diácono Hércules. E eu sou o Hércules da Aline. Estamos aqui para gravar o Família Firmada na Palavra, lição 2, 9 de julho. E o tema da lição é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Forte. Texto áureo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. E qual é a verdade prática, irmã Aline? Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus pôde regenerar eficazmente o pecador. Glórias a Deus. Vamos estar lendo Romanos, capítulo 3, do verso 9 até o verso 20, que diz assim, Romanos 3, verso 9 diz assim, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei,
porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ótima aula para todos. Fiquem Amém. com Deus. Até mais tarde. Graças a Deus por esse quadro. Obrigado por essa família aí maravilhosa que nos auxiliando. Porventura, irmãos, vocês aí em família que ainda não participou desse quadro, vocês podem se inscrever. Procura os pastores, a irmã Amanda, para que você também possa participar desse quadro, que é uma alegria para nós. Muito bem, nós estamos nessa lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Ou seja, a modificação, né, Mancate? Que nessa palavra deturpação, né, uma palavra muito forte, é uma palavra que mostra que falsificação, a mudança, né, da doutrina sobre o pecado, né, a doutrina bíblica sobre o pecado, é algo muito importante nesta manhã. Haja vista que nós estudamos na primeira lição, domingo passado, sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, ou seja, nós estamos diante exatamente desse espírito mau, aonde trabalha contra a igreja, contra a doutrina da igreja, a fim de deturpar, de modificar, de alterar todas as coisas que vêm da parte de Deus, né? Então, nós estamos diante dessa lição, e aqui, na lição de número 12, nós vamos, né, com a graça de Deus aqui, expor, primeiro, que o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Nós vamos ver que a natureza do pecado não é na sociedade, não vem da sociedade, Sim. não vem da economia, não vem da política, né, pastor Sim, Setone? sim. Vem da natureza do homem, da queda do homem. Sim. Já desde o início, Do lá, início. quando o homem caiu. Sim. Outra coisa que nós vamos pontuar aqui, que as teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado, essas são teorias, teorias mais recentes, novas, que vêm mudando o conceito bíblico, Sim. mudando doutrinas bíblicas. Então, essas teologias estão aí espalhadas. Nós vamos ver da libertação, teologia sobre o pecado, da liberdade. Então, assim, coisas que nós vamos aprendendo nesta manhã. E também, Deus permitindo, nós vamos falar e mostrar a consequência da normalização do pecado. Ou seja, onde tudo é normal, tudo é permitido, Nada a ver. não tem nada a ver, isso pode, isso não é assim, é conforme eu penso, é conforme eu acho. Sim, sim. Não é isso que acontece hoje em dia? E o interessante, pastor Jefferson, que essas ideias dessa deturpação, geralmente ela vem através da filosofia, né, de bons argumentos. Essa deturpação vem através da ciência, tentando até provar através da ciência, através da filosofia, de bons pensadores, trazendo exatamente a confusão na cabeça das pessoas. Mas a Bíblia, como sempre, ela traz a verdade, traz a luz para a gente não ficar em meio termo, né? Perfeito. A gente andar, ter um entendimento claro do que é pecado Perfeito. e aquele que pode nos dar vitória sobre o pecado. Perfeito. E dentro do contexto teológico, vários teólogos, né, que muitas Sim. pessoas às vezes não conseguem perceber, que, né, vêm usando desse material, Sim. inserindo, embutindo, né, doutrinas erradas, e de forma que as pessoas são levadas por esses ventos de doutrina e, sem perceber, elas estão totalmente enganadas Sim. com falsos ensinos. E sempre com a tendência de ceder. É. Ceder em relação ao pecado, né? Perfeito. Sempre ceder, abrir uma brecha, isso aqui não tem problema, e aí vai realmente assim, comprometendo a nossa comunhão com Verdade. Deus. Fala, E Macate. eu vejo assim também que muitas vezes eles fazem meia verdade, usam a Bíblia, né, a palavra de Deus, e vai alterando em cima daquilo, Sim. entendeu? Vai modificando, porque o inimigo ele é sujo, né? Isso aí. Ele vem para enganar mesmo. Então pega a palavra de Deus e vai Distorcendo. Isso aí que eu Perfeito. vejo, entendeu? Glória a Deus. Estamos nessa manhã para que Deus nos dê graça, né, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa observar essas coisas. Quanto à introdução aqui, vem falar sobre a queda no Éden, que transmitiu à humanidade a inclinação, né, do homem, ao coração do homem ao erro. Então, na queda lá do Éden, onde iniciou todo o problema do pecado. Por isso, a regeneração, a santificação é o único meio possível de desfazer os problemas do homem, os problemas do pecado. Veja que
que o homem ele recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas nós vivemos um processo que a gente chama de regeneração, onde a gente vai abandonando as práticas do pecado, e aí então a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus. E aí, então, sim, é nesse caminho de regeneração que a gente vai encontrando a santificação e nos aproximando de Deus, e aí o homem vai sendo transformado pela obra de Cristo nas nossas vidas. Então, ok? pastor, o remédio do pecado é a cruz. O remédio do Cristo. pecado é a cruz. Está lá em Jesus, tudo aponta para Jesus, nos mostra, nos leva a Jesus. Ok? Uma outra coisa também, não obstante que a influência, né, dessas teologias modernas, elas vêm sendo, de uma forma muito severa, muito abrangente, enfraquecendo, de uma certa forma, o conhecimento ou a doutrina verdadeira da palavra, como o pastor Sotano colocou aqui, através Verdade. de filosofia, de pensamentos científicos. Veja que a gente tem aprendido isso sobre o secularismo, né, o engano do secularismo, essa ideia, né, e nós vamos ver isso na revista, durante a lição, que tudo é muito racional, ou seja, a gente está perdendo a espiritualidade, está perdendo o mover do Espírito Santo na vida do homem. Então, com toda essa teologia moderna, as pessoas estão se enfraquecendo, e aquilo que o pastor Antônio disse, as pessoas vão entrando cada vez mais no pecado, isso não tem Sim. problema, isso não tem nada a ver, e as coisas vão só piorando. Ok? E a lição tem como objetivo trazer clareza em relação a essa doutrina do pecado, né? A igreja do Senhor, nós não podemos omitir essa verdade, sermos claros em relação a essa questão do pecado, mostrar que a raça humana está como está devido ao pecado, a natureza do pecado, a tendência natural do erro, da falha. Então, a gente não pode omitir, nós temos que falar, nós somos pecadores, só que nós tem como objetivo também mostrar a solução, né? Glória a Deus. A solução é o mais importante, mostrar a verdade que o ser humano, infelizmente, está caído, né? Desde lá do Éden, mas nós vamos mostrar através da lição a solução Glória a Deus. para o Agora, pecado. E- pastor, pode falar, Kátia? Então, definindo aí sobre realmente o que é pecado, né? Que a gente fala de pecado, mas o que é exatamente pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus, Sim. né? Ou seja, a desobediência mesmo, né? Perfeito. Né? Não quer obedecer a Deus, é uma rebelião. Inclusive, irmã Kátia, nós vamos entrar numa pergunta, né? E os irmãos vão estar fazendo essas perguntas, e tem essa pergunta para nós. Então vamos soltar aí a primeira pergunta, que é exatamente dentro disso que a irmã Kátia está falando. Solta aí a primeira pergunta, por favor. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Renata Paquiela. Gostaria de fazer uma pergunta. Como que a Bíblia define o pecado? Muito bem, a pergunta então foi feita aqui, irmã Kátia, né? Exatamente sobre isso. Como que a Bíblia define, né, a respeito do pecado, Isso. que é o primeiro ponto aqui do ensino bíblico da natureza da pecaminosa e a definição do pecado. Então, por favor, continue aí com a sua explanação. Então, eu gostaria de explicar. Iniquidade, né? É o desrespeito e negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. Certo. Né? Então, o que realmente é o pecado? É acertar o alvo errado, né? Impressionante isso. Né? Forte isso. Forte. Então, é acertar, né? É rebelião, é não aceitar o que Deus, né, determinou e ter aquela rebelião e fazer o contrário do que Deus Gostei quer. muito dessa Sim. frase, Mancate. Né? Sempre a gente escuta assim, né? Cada errar o alvo. Agora, não, do jeito que ela foi- colocou. Exatamente. Quer dizer, ela acerta o alvo errado. Acerta o alvo errado. Acertar Perfeito. o alvo Glória- errado. É isso aí. Então, assim, a definição que a Bíblia traz, né, pastor Sotano, Sim. da natureza né, pecaminosa e da definição, é exatamente isso. Onde nós não podemos sair dos planos de Deus. Nós temos mandamentos, nós temos a lei de Deus, nós temos a palavra do Senhor, né, a Bíblia, e todas as vezes que nós saímos fora, nós estamos, então, cometendo o pecado. Cometendo o pecado. E o interessante é que a gente vê na prática, né, a tendência, a natureza pecaminosa. Não precisamos nos esforçar para ensinar a pessoa a fazer uma coisa errada, né? Verdade. Uma criança, um adolescente, um jovem, não precisa ensinar
Isso aí mostra essa tendência, né? Verdade, verdade. E a gente Da vê isso, queda. pastor, até nas crianças, quando está Sim. ensinando as crianças, o que é pecado. Aí, para ficar mais fácil, é tudo Sim. aquilo que eu vejo, que eu escuto, Isso, que eu falo, exatamente. que eu sinto, que eu faço, que não agrada a Deus. Que Que não agrada a Deus. Isso aí está dentro do segundo ponto aí, ó, a universalidade do pecado. Então, pastor, por favor, continue comentando para a gente sobre esse ponto aí. Ó. A universalidade. Eu queria ler 2 versículos aqui, inclusive Sim. na leitura bíblica em classe, Ótimo. de Romanos 3. Uhum. Eu vou ler o versículo 9 e 10, que Paulo fala: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Quando ele se refere que somos nós mais excelentes, ele está se referindo ao povo judeu, né? Que naturalmente os judeus eles se achavam melhores do que os outros, pelo fato de serem judeus, essas coisas todas. Então, Paulo está dizendo aqui: pois que somos nós mais excelentes? E ele responde: de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Então a Bíblia é bem clara em dizer sobre a universalidade do pecado. Todos pecaram, né? Então ele falou: somos nós mais excelentes? Então não adianta, a pessoa pode ser de qualquer país, qualquer língua, mora em qualquer lugar do planeta, é um ser humano, ele é um pecador. Ele é um pecador. Isso é bem claro, a Bíblia deixa isso bem claro. O ser humano, ele, como diz aqui o comentarista, ele foi criado num estado inocente, sem pecado, perfeito. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus, Adão, Sim. né? Desobedece, e aí, através de Adão, essa natureza agora, né, atinge toda a humanidade. Toda a humanidade. Toda a humanidade está vivendo esse problema do pecado. Então, portanto, o pecado não é passado meramente pela força do mau exemplo, como que você estava dizendo aqui sobre as crianças, né? Não é um mal inerente à natureza humana, que nós vamos ver mais à frente. Sim, por causa da sociedade, não. Sim. É porque está correndo dentro de nós essa natureza do pecado. Sim. A natureza adâmica, ela está em nós. Aí, pastor Suetônio, né, como o senhor explanou muito bem no início, em Jesus a solução. A solução. Eita glória! Aleluia. Jesus muda esse quadro. Muda Jesus tudo. transforma o homem. Transforma Jesus o homem. liberta o homem do pecado. Ele lava o homem. Né? Que coisa gloriosa. Sim. E o que eu penso assim também é que o pecado não é só eu pequei, prejudicou só a mim, né? O pecado, ele prejudica a família, Perfeito. Tem as consequências. tem as É isso consequências. aí. Então, respinga nas pessoas, É né? verdade. Na igreja, por exemplo, quando você peca, você dá mau exemplo. Então, quer dizer, Muito bem respingou colocado, também, Lucate, verdade. entendeu? Então, o que me chama bastante atenção também é o livre-arbítrio, né? Que Deus nos deu para escolher, né? Obedecer a Ele. Foi isso que aconteceu com Perfeitamente. Adão, né? Perfeitamente. E o homem escolheu errar, Verdade. né? Aqui diz o comentarista: Sim. portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, É isso aí. É isso aí. mas é um mal inerente à natureza humana. Então, não é simplesmente porque a pessoa sofreu uma influência, né, do meio em que ele vive, Perfeito, pastor. né? Ele sofreu uma influência. Ele vive num lugar e por causa disso ele é assim. É mais fácil culpar, né? É mais Mais fácil fácil É culpar. mais fácil culpar Exato. do que assim. Exatamente. Então nós temos exemplos aí, tantos exemplos de pessoas, né, que viveu num ambiente tão degradante, de marginalidade, de Prostituição. desonestidade, uma família destruída. E essa pessoa resolveu, falou: não, eu não quero isso para mim. Perfeito. Então, não é o meio. E ao contrário também é verdadeiro. Sim. Quantos filhos, né, são criados ali com Filhos de crentes.
de crentes, com os pais que ensinaram a palavra, dando exemplo. Num dado momento, ele resolveu dar lugar ao pecado. Ele envergonha, resolveu. Então, não é essa questão de passar, né? Então, infelizmente, essa natureza pecaminosa está no ser humano. E o único que pode realmente nos ajudar a vencer é Jesus Cristo. Glória a o Deus. poder do Evangelho Aleluia. de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos entrar aqui no segundo ponto, irmã Cristina. Mas nós temos aí a segunda pergunta. Por favor, solta aí a segunda pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Juliana, sou esposa do pastor Eric. Eu gostaria de saber o que é corrupção total. Glória a Deus por essa pergunta, obrigado. A pergunta é o que é corrupção total, é exatamente É o que a nós respeito, vamos falar agora, nesse terceiro ponto, sobre corrupção total. Então, por favor, irmã Cristina, vai explanando aí pra gente aí sobre a corrupção Então, total. é o estado da corrupção mental, moral, espiritual da natureza humana. E mais, quando eu vejo essa corrupção total aqui, eu vejo como a inclinação de fazer o errado. Sim. Né? Por isso que o pastor falou, é muito importante, porque não é o meio ali. Não. Entendeu? Não é o Por meio. mais que o meio ele vai influenciar, Vai é influenciar, óbvio. Sim. Mas é que a irmã Cátia colocou o livre-arbítrio. A O pessoa livre-arbítrio. ela tem o direito de escolher. É isso que eu quero para minha vida? Não, não é isso que eu quero para minha vida. Isso Então aí. ela, né, e aí o Espírito Santo entra também, né, num determinado ponto e vai fazendo a obra e a pessoa muda de vida. Então, Perfeito. e eu tenho falado muito com os jovens pastores sobre isso, sabe, Kátia? De se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Sim. Se eu vivo num ambiente onde a pessoa liga e fala assim, fala que eu não tô, e eu pegar e falar, eu tô no meu ambiente de trabalho. Quantos de nós estamos no ambiente de trabalho e, de repente, até uma chefia imediata vira e fala assim, fala que eu não tô. Aí você tem que se posicionar ali. Eu sou crente, eu não posso mentir. Você tá aí. Sim. Falou, então não vou nem atender o telefone. Se é para falar que não tá, você tá. Então nós precisamos nos posicionar como crente. E eu percebo que quando a gente se posiciona, o meio percebe. As pessoas percebem isso. E o que acontece? Costumam dizer assim, não, o crente, quando ele se posiciona contra o pecado, ele é homofóbico. Né? Por quê? Não é que a gente odeia a pessoa, nós odiamos o pecado cometido pela pessoa. O que está acontecendo? Me permite, irmã Cristina, perdão te cortar, porque você me fez lembrar uma coisa interessante que acontece hoje no meio da sociedade. Fazer o errado tá certo. Mentir tá certo, Inverteu, né? Inverteu. Isso aí. A pessoa Isso faz aí. uma coisa errada, falcatruazinha ali, um jeitinho. Isso é legal, o camarada é inteligente, é esperto, ele tá certo. Agora, quem faz as coisas realmente corretas, diante da lei, dos homens, esse é homofóbico, ele é bobo, é ultrapassado. É isso que a sociedade tem colocado diante de todos nós. Olha o que diz Romanos 8, 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, Isso aí. pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso aí. Por isso que o livre-arbítrio ele precisa ser restaurado, o homem. Ele precisa entender isso. E por meio da graça, o homem recebe, então, a capacidade de crer em Jesus, arrepender dos seus pecados, e aí ele encontra a salvação em Cristo Jesus, e dessa forma vem a libertação do pecado, e então ele vive uma vida diferente, ou seja, separado do mundo. Ele não é mais corrupto, ele não vive mais na corrupção. Agora ele vive uma nova vida. Ele nasceu de novo. Ele é transformado pelo poder do Evangelho. Coisa Amém? linda, né? Amém. E por isso que nós, como crentes, temos que fazer a diferença. Isso, Glória a é isso que eu ia Deus. falar. É o Glória a papel da Deus. igreja, né? Fazer essa diferença. Porque as pessoas, por exemplo, uma criança que é criada dentro de um lar, como você falou, que os pais dão mau exemplos, né? Ele vai crescer naquele ambiente. Onde que vai entrar o papel da igreja, né? Com a evangelização, ensinando e orando e buscando a Deus para que essas pessoas sejam restauradas. Verdade. Né? Muito bem. Vamos então aqui para o segundo ponto da nossa lição. Nós vamos falar agora sobre as teologias modernas. Vai ser forte. Eita! Interessante isso aqui. E o primeiro ponto, né, o subtópico aqui é teologia do pecado social. Pastor Suetônio, por favor, traz para a gente aqui um pouco dessa explanação. A teologia do pecado social.
a tendência aí de facilitar as coisas, né? De normalizar as coisas. Exatamente. Aqui o comentarista disse, essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a É desigualdade, isso aí. não é? É isso aí. Então, isso aqui tende a não reconhecer, o pecado, que a pessoa ela é pecadora, né? E então Ela tira a culpa dela, né? tira a culpa dela. Em cima dela. Joga Exatamente. para o outro lado. Joga para o Para alguém. Exatamente. Ou para a sociedade, como está aqui. Exatamente. É isso aí. Interessante, né? Interessante. O comentarista ele fala sobre o concílio aqui na Colômbia, em 1968, que foi dirigida pelo Papa Paulo VI. A ideia nesse concílio era exatamente tentar trazer para o cristão, no caso latino, essa ideia exatamente que o pastor Suetano colocou aqui, que o problema do pecado não é no homem, não está lá no Éden, como nós estamos vendo. Não. Isso. Problema é exatamente a ideia de Karl Marx. É exatamente. É o pensamento de Karl Marx. Ou seja, o problema é a sociedade, o problema é a economia, o problema é a política. Então, se tudo isso fosse resolvido, não teria pecado. Pois Seria isso? Exatamente. Então não precisaria Jesus Cristo vir e morrer na cruz. Acaba com a cruz. Perfeito, irmã Cátia. Estão anulando o poder Anulando. da cruz. E isso não é novo. Misericórdia. Né? Isso não é novo. Não é novo. Porque quando Adão pecou e Eva pecou, o que eles tentaram? Eles não queriam reconhecer o seu pecado, né? Passaram quiseram dar um jeitinho. Desculpa. Se esconderam de Deus. Um botando culpa no outro. Um colocando culpa no outro e tentando cobrir a sua nudez com folhas, mas nunca reconhecer. Né? E aqui a gente aprende, aqui também, interessante, é que nós precisamos, assim, reconhecer essa questão da necessidade de reconhecer o poder de Deus sobre a vida da pessoa para vencer o pecado. Porque, infelizmente, muitas pessoas pensam assim, eu sei que eu preciso ir para a igreja, eu sei que eu preciso entregar minha vida para o Senhor, mas primeiro eu tenho que abandonar isso, eu tenho que resolver, eu tenho que parar com o meu vício disso, abandonar esse pecado, eu tenho que fazer. Aí passa um ano, passa 15, passa 20, a pessoa, ele sabe que ele não consegue. Verdade. Não entendeu, né, a doutrina do pecado. Verdade. Ele não vai conseguir nunca. Mas quando ele se entrega para Jesus, fala, Senhor, Aleluia. eu sou um pecador miserável e eu não vou conseguir vencer esse pecado, não vou conseguir mudar a minha vida por mim mesmo. Aí Glória sim, ele deu abertura, né, para ele ser transformado completamente pelo poder de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O segundo ponto aqui, a teologia da libertação. Da libertação, dentro dessas teologias modernas, a gente tem visto. A teologia da libertação, como diz o comentarista, tem afinidade com as ideias socialistas, principalmente, né, baseada em Karl Marx. Essa teoria busca libertar, né, como as pessoas da estrutura da sociedade, a sociedade que oprime, a sociedade que impõe o mal às pessoas. É através da sociedade que vem os problemas. Ou seja, não é o pecado, é a sociedade, é tudo que envolve sociedade, como eu disse aqui, economia, política. Problema de classes. Problema de classes sociais, exatamente. Então, essa teologia da libertação é um perigo, porque ela nasce na década de 70, e aí ela vem, então, atrapalhando e vem infiltrando na igreja ao ponto de tirar do homem a responsabilidade de abandonar o pecado. É o que o pastor Suetano colocou aqui. Sim. A pessoa ela vai colocando em cima de outras coisas. O problema não sou eu, o problema não é a minha natureza, o problema... É igual que a pessoa diz assim, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Vou morrer assim. Isso faz parte da minha vida. Não, o evangelho ele muda, ele transforma.
Aleluia. Porque a sociedade que eu nasci, ela é dessa forma. Eu aprendi assim, negativo. Então, veja, nós temos que nos indignar contra isso. Precisamos enxergar essas coisas para entender essas pautas sociais, progressistas, que disfarçadamente, às vezes até com uma roupagem de evangelho, de cordeiro, infiltra nas nossas igrejas, e aí vai, então, deturpando os valores morais, as doutrinas da palavra de Deus. E se nós não enxergarmos isso, não aprendermos sobre isso, nós seremos influenciados, e daqui a Verdade. pouco, como diz o comentarista, nós nos tornaremos inconformistas com a palavra de Deus. Sim. Não me conformo com isso não é bem isso não. Ou seja, é do jeito que eu penso, é do jeito que eu acho. Outra coisa que acontece, o criticismo, para de crer. Não, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso é divulgado, não. Então, aí começa. E assistencialismo também, que é voltado ali para a humanidade, para fazer ações sociais, como se isso resolvesse o problema do pecado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa teologia da libertação. Eu até me lembrei aqui de uma quarta-feira, no ensino do nosso pastor Jairo, ele estava falando sobre Rousseau. Rousseau, ele solta uma frase que é impressionante. A frase de Rousseau é assim: o homem nasce bom. Quem o corrompe é a É a sociedade. sociedade. Olha só, Não. uma coisa maluca. Mas é o que o pastor falou então, sobre esses filósofos, É a ideia. trazendo essas Sim. ideias É a ideia que muita gente são ideias capturando. filosóficas, são ideias que são ensinadas aos nossos filhos na faculdade, Sim. através, né, da área secular. Vê, se o homem nasce bom, o problema é a sociedade, mas a sociedade não é composta de homem. Então são coisas loucas que a gente precisa enxergar para poder Sim. viver de acordo com a palavra de Deus, Sim. não de acordo com esses ensinamentos. E não ouvir isso e colocar como verdade, né? Porque tem pessoas que começam a Sim. estudar, nós temos, né, muitos jovens estudando aí nas faculdades, e de repente começa crente e termina desviado. Desviado. Sim, Porque sim. começa Ateu. a acreditar Exatamente. nessas coisas. Sim, Sim. sim. Né? Aí Em depois- vários pontos. Depois vem o problema do liberalismo teológico, que é um outro problema seríssimo que, após a Reforma Protestante, em 1517, floresce a ideia teológica onde a razão é colocada acima da revelação divina, Sim. que vai contra nossas doutrinas, a nossa doutrina da Assembleia de Deus. Que nós cremos na atualidade dos dons espirituais, Sim. onde o Espírito Santo ele atua, nos revelando a palavra, nos ensinando a palavra. E aí, com essa teologia, ela vai fazer o quê? Ela traz ali, então, vai trazer como resultado a inspiração, a inerrância, a infabilidade das Escrituras, agora são questionadas. Sim, sim. Rouba a simplicidade da Rouba a palavra. simplicidade da palavra. Crê como ela é. Né? Exatamente. Nós somos exatamente. instruídos a crer na palavra de Deus como ela é. Perfeito. Ela é clara assim. Perfeito. Aleluia. E aí, nisso que eu falei, então os milagres são questionados, o mover de Deus no meio da igreja, isso é misticismo, isso é. Sabe? E aí começam, então, sim. a querer deteriorar as nossas doutrinas bíblicas, do mover, né, do mover do Espírito Santo nessa atualidade. O Espírito Santo sempre esteve atuando no meio da sua igreja. Sim, sim. Então Glória a gente a precisa Deus. tomar muito cuidado com essa teologia liberal, que ela troca a mensagem da salvação, ela troca a mensagem do arrependimento, da confissão de pecados, com uma visão progressista, sabe? Aquela visão assim, intelectual, social, que é um paradigma, que é uma ideia de Marx. Então, o pecado ele começa a ser então relativizado. Aí vem a ideia do ecumenismo. Tudo leva para Deus. Todo mundo deve se unir, as religiões devem se unir e todo caminho leva a Deus. É um perigo essa teologia do liberalismo que vem entrando, na verdade já entrou em muitas igrejas e vem fazendo um estrago fora do comum. Muito triste isso, viu? Certo. Eu acho muito triste porque o que a gente tem que aprender mesmo, as igrejas em geral, né, é mergulhar mesmo na palavra, né, se estruturar na palavra Isso para aí. poder saber
né, discernir isso aqui. Porque se a pessoa for leiga, não conseguir, entendeu, tá estruturado na palavra ali, ele vai achar ser que é o certo. influenciado. Vai achar que é o Isso aí. certo, entendeu? Verdade. Essa teologia, ela é, como diz o comentarista aqui, ela é uma oposição às doutrinas bíblicas, Sim. à palavra de Deus. Ela Sim. torna-se uma oposição às doutrinas bíblicas, e aí, se a pessoa... Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos crescer no conhecimento, a palavra, né? Paulo escrevendo a Timóteo para que não sejamos levados a qualquer, né, vento de doutrina, de ensinamentos. Então, veja, a igreja sempre ela foi atacada, Sim. sabe, com filosofias vãs, Doutrinas. né, com doutrinas. Né? O apóstolo Paulo fala isso tanto com Timóteo, para ele se guardar dessas falsas ideias dos homens, né, que se consideravam sábios. Então a igreja sempre passou por esses percalços. E não é diferente hoje. E hoje, então, está muito mais massificado. Os nossos filhos, quanto eles são, né, severamente influenciados e bombardeados em salas de aula. Então nós precisamos da graça de Deus para que a gente possa superar essas teologias modernas, dito modernas, né? Mas moderna sim é a palavra do Senhor. E se renova todo dia. Eu com creio, certeza. sabe, pastor Jefferson, irmã Cristina, Cátia, eu creio que contra essas coisas, a nossa igreja aqui, eu creio que nós estamos no caminho. Glória a Deus. Glória a Estamos Deus. no caminho. Porque esse cuidado, esse carinho com a leitura bíblica diária, Verdade, pastor. É isso aí. Devocional. está apegada à palavra de Deus, crer na palavra de Deus como ela é, na sua simplicidade, a buscar a experiência pessoal com Deus, desenvolver a sua vida pessoal com Deus, de oração, estar inserido na igreja, não abrir mão da comunidade, da igreja de Cristo, é o caminho para nos proteger Perfeito. desses males, porque atacados nós seremos constantemente. Nossos filhos serão, mas eu creio que nós estamos nos protegendo. Glória a Deus. E é ficar firmado aqui Glória a mesmo. Deus. Isso aí. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos agora para o último ponto. Mas antes do último ponto, nós queremos soltar mais uma pergunta. Então, por favor, mais um quadro aí de perguntas. Solte a pergunta aí para nós. A paz do Senhor, meu nome é Patrícia. A minha pergunta é a seguinte: o que reflete o caráter do cristão? Muito bem, obrigado por essa pergunta. O que reflete o caráter do cristão? Esta é a pergunta. E está exatamente no terceiro ponto sobre a normalização do pecado, dentro de crise ética e moral. Por favor, pastor Suetônio, traz para a gente um pouco sobre isso. Crise ética e moral. Crise ética e moral. Está muito claro, né, pastor Jefferson? Sim. Essa questão dessa crise ética e moral que nós estamos vivendo. Principalmente por causa da relativização, né, das coisas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Sim. E aquela ideia, aquilo que é errado para você, para mim não é. Né? Impressionante. E então fica aquela coisa incerta, confusa. E a Bíblia é muito clara em relação a isso, né? Em relação à moralidade, em relação à ética, em relação ao amor. Então, o caminho é estar apegado à palavra de Deus. Perfeito. Aí nisso, os valores que regulam a conduta do homem vão se deteriorando. Exatamente. E aí os homens vão se infiltrando, né, nessa imoralidade, nós vamos ver aqui, e começa a viver essas crises de identidade, Isso. porque ela não tem mais ética, não tem mais moral, banaliza, né, as coisas que são leais, legais, e aí que é moral, vai banalizando o que é moral, e aí nessa concepção elas vão se tornando desobedientes, né? E aí vai se deteriorando ao ponto de se perder o controle da vida humana. O controle da moral, da ética, vai deturpando por causa da relativização. Porque o que é certo para você, naturalmente é certo para mim. Então, veja, que coisa terrível. E isso acontece, pastor Suetônio, me permita aqui, irmã Cátia, irmã Cristina, até mesmo as pessoas fazem isso olhando para a Bíblia.
Sim, Elas sim. interpretam. Eu interpreto desse jeito. Isso aí. Você está interpretando assim, mas eu interpreto desse jeito. Veja, É. por causa da relativização. Do É. pecado, dessa relativização. Então, não é aquilo que eu interpreto, é o que Deus diz. O que a Bíblia diz sobre o homem. Sobre o pecado, sobre a natureza do pecado, na vida do homem. Então, não é conforme eu penso. As pessoas elas começam a elaborar os seus pensamentos, conforme eu penso, conforme eu acho. A gente até diz muito É mais para justificar o seu pecado. Perfeito, irmã Cátia. Verdade. Exatamente. Aham. Justificar. Exatamente. Quem está cometendo aquele pecado, ele quer ler e interpretar que aquilo ali não é pecado. É isso aí, para se justificar. Entendeu? Justificar, exatamente. E dentro disso tem a imoralidade sexual, irmã Cristina. Fala um pouco sobre isso. Então, quando eu Imoralidade. vejo de imoralidade sexual, eu lembro logo da questão infantil, a erotização das crianças, né? Que começa lá pequenininho, erotizando a criança, e às vezes até os pais falam assim, nossa, que gracinha, olha como dança direitinho, olha como se veste direitinho, olha que lindo. Então, assim, os pais acabam matando os filhos com uma erotização infantil. E daí vai trazer outros tipos de problema, outros tipos de transtorno, porque está na modinha, né, agora ter transtorno de tudo que é nome, né? Sim. Então, porque é muito mais fácil eu rotular uma criança, uma pessoa, do que eu cuidar, do que eu tratar, do que eu fazer meu Exatamente. devocional todo dia com Dá ela. trabalho, né? Dá Dá trabalho. Educar dá trabalho. É Trazer isso. a criança para a igreja dá trabalho. Mas aí essa imoralidade sexual, ela vai atingir toda uma família. E é onde o diabo quer ganhar na família. Destruindo Exatamente. uma família, quer dizer, ele vai destruindo a igreja aos redores. Sim. Né? Porque nós somos a igreja formada disso. Isso aí. E vai atingindo, vai pegando cada detalhe. Eu até anotei aqui, ó, quando fala assim, ó, o afrouxamento da moral impõe o ensino da ideologia de gênero nas escolas e a erotização na infância. Isso aí. E vai entrando na Isso escola, aí. vai entrando no meio onde as crianças estão. E às vezes os pais nem sabem Não. aquilo que está sendo passado. Aí pro seu banaliza o sexo, banaliza o sexo pré-conjugal, né? Ué, nós tivemos o culto passado. O corpo. Aí vai problema. O culto passado dos jovens, o chamado, para quem não assistiu, vai lá no YouTube da igreja e assiste. O chamado culto dos jovens. Falou sobre isso. Quem pregou foi a Larissa e ela falou sobre isso, que as pessoas olham para ela, mas você é crente, você não faz nada. Você não namora, você não fica com ninguém, não faz sexo. Como se isso fosse o normal. Sim, Isso aí. sim. Porque eles tornam Sim. isso normal. Quer dizer, tornou uma imoralidade. Na verdade o pecado agora ele é tolerado, a família é desconstruída. Desconstruída. Né? E então a doutrina da santidade é negligenciada, como disse aqui o comentarista. E a Exatamente. facilidade do acesso a Muito essa grande. a Muito imoralidade grande. sexual. E isso nós devemos ter cuidado. Nós, como adultos, e os nossos filhos, né? Perfeito. Porque Filhos, o acesso é crianças. muito fácil. Perfeito, É um pastor. toque. É um clique. É um clique, né? É. Tá muito fácil. E Muito até fácil. sem pedir, já tem ali as opções, É né? verdade. Então, que isso realmente os pais possam estar atentos e nós também temos Como adultos, o cuidado, né? O Porque a cuidado. imoralidade sexual é uma área que está Exatamente. devastando as Devastando. pessoas dentro da igreja. Não, e está Exatamente. banalizando. Não, Banalizando. Tudo. Está São destruindo famílias. Homens presos, sabe, nas coisas, né, de imoralidade sexual, viciados, Sim. sabe? Então, assim, homens e mulheres e jovens. Então, assim, isso, infelizmente, tem acontecido. Então, nós precisamos tomar, como o pastor Suetano colocou, tomar muito cuidado com as nossas vidas e com os nossos Nossos filhos. filhos. Muito Ter uma relação extraconjugal virou normal. Isso. É normal. É normal, é. Então, assim, aquele nada a ver que vai entrando devagarzinho, eu tenho falado para os jovens, tem uma porta do inferno que se chama nada a ver. Aham. Né? Vai estar bem escrito lá assim, ó, nada a ver, porque vai estar levando muita gente para essa porta. E aí o terceiro ponto, a dessacralização da vida. Quero, né, ouvir um pouco mais a irmã Kátia falando sobre isso. Então, as escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Glória a Deus, é Então verdade. foi o Senhor, né? Foi Deus que nos fez. Então, o nosso corpo, ele precisa ser cuidado, Sim, ele precisa de ser alimentado Glória e a Deus. preservado. verdade. Aleluia. Né? Verdade. Então tem um slogan que fala assim: meu corpo, minha regra. Ah, esse É slogan, o mais famoso. esse slogan é É famosíssimo. o mais famoso, né? É Então, terrível. ou seja, igual você falou, né? Virou
como que eu posso Jargão. dizer? Um jargão nisso aí. E as pessoas, o certo virou errado, o errado virou certo. triste, Então é as triste. pessoas olham e acham que a liberdade é isso aí, se prostituir, né? Se Isso aí, drogar, fazer todas essas coisas Isso aí. e tá tudo de boa. Entendeu? Isso aí. Então, e o certo virou assim, ai, que prisão, que pessoa que fica presa nisso aí. Ela é triste. Ai, triste. E pelo contrário, né? É isso O aí. Senhor nos fez com tanto amor, com tanto carinho, né? E a gente tem essa liberdade de escolha. Aleluia. Então, eu escolho Deus porque eu sou Aleluia. feliz com o Senhor. Glória a Glória Né? Deus. E essas coisas aqui não traz uma liberdade, Não, pelo traz contrário. uma tristeza. Pelo As contrário. pessoas que cometem isso Isso aqui, Isso aí. elas que estão presas. É isso Porque faz, mas pode saber, tem um coração triste, Tem o machucado. trauma do aborto. Exatamente. Falo do Exatamente. meu corpo, né? Minhas regras. Isso eu lembro do aí. aborto. Principalmente Isso aí. o aborto. Sim. É isso E o aí. aborto, quer dizer, é um outro corpo, outra vida. Ué, mas já não é mais seu corpo? É algo terrível. Então como que o aborto Então, algo que não é? exatamente. Nós Isso não né? devemos esquecer, Exatamente. me permita, irmã Kátia, Meu que o Deus. nosso corpo é templo Do Espírito Aleluia. Santo É de isso? Deus. Corpo, templo do Espírito Santo. Eu coloquei até aqui. 1 Coríntios 6, 1 19, Coríntios. né? Leia para nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Glória a Deus. Então nós somos do Senhor e nós somos livres no Senhor. Aleluia. Somos Amém. felizes no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, queridos irmãos. Que alegria Que alegria. poder estudar essa lição com vocês, aprendendo mais aqui com vocês. Estamos chegando aqui à conclusão, tá? Acabou. Antes de Que concluir, pena. Oh. antes de concluir, me permita aqui, quero convidar os irmãos nesse momento para que estejam ofertando. Esse é o momento que você pode ofertar na casa do Senhor. Vai aparecer aí no canto do vídeo nossas ferramentas. Você pode ofertar pelo Pix, pelo PicPay. Fazer parte dos 1000 valentes. Tem o nosso Mil Valentes, nosso projeto aí de 1000 Valentes. Né? Nós estamos aí com afinco para juntar pelo menos 1000 irmãos que o Senhor tocar no coração, para que você possa então fazer um voto aí de 60 meses, a fim de que você contribua para esta obra. Tá mostrando aí no vídeo aí esse espaço que o Senhor tem nos dado e nós queremos comprar esse espaço. É um espaço maravilhoso, onde nós vamos poder continuar desenvolvendo e muitas coisas ainda a obra de Deus. Então faça parte também desses 1000 valentes. E nós vamos agora para um louvor, para que você tenha liberdade para então contribuir na casa do Senhor. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará.
Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Graças a Deus por este louvor, por este hino. Nós vamos à conclusão. Eu quero pedir ao pastor Suetônio, então, para poder nos auxiliar nessa conclusão, que fala sobre a relativização, pastor, Isso aí. do pecado, que Isso aí. restringe, né, a solução de pautas sociais em prejuízo da moral, atrapalhando, né, as doutrinas bíblicas, como que o senhor muito bem disse na aula, tudo é relativo, Sim. então não tem mais nada, né, correto. Então, por favor, pastor, nos fala um pouco sobre isso. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte: a Bíblia não abre espaço para essa relativização. A Bíblia é muito clara, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, baseado em tudo que nós falamos aqui, nós temos que nos apegar. A Bíblia sempre nos mostra sobre a luz e as trevas, né? Não tem meio termo. Não existe meio termo. Luz ou treva. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. É isso aí. Nós somos a luz do mundo. Não tem penumbra nisso aí. Não. A Bíblia fala sobre a verdade e a mentira. A Bíblia é bem clara. Aleluia. O diabo é o Amém. pai da mentira. E Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem meio termo. Ou é verdade ou é mentira. A Bíblia traz a resposta para a relativização perfeita. Clara. Jesus falou: seja o vosso falar, sim, sim. Sim, Não, não. Não tem meio termo. Não tem Não- meio termo. Não tem espaço para relativização. A Bíblia nos mostra sobre a justiça e a injustiça. Ou é justo ou é injusto, né? A Bíblia fala sobre o santo e o profano. Ou é santo ou é profano. É isso aí. A Bíblia fala, interessante, ou você é frio ou você é quente. Porque o morno, O morno, Jesus vomita. a única vez que ele isso fala no aí. meio termo foi Ele o tá morno, falou assim, eu vomitando. estou vomitando. Deus. É profundo, né? É maravilhoso, Glória né? E a Bíblia fala sobre o bem e o mal. É isso aí. Então, irmãos, é isso aí. É claro, é simples. Nós somos da verdade, nós somos Aleluia. da Amém. luz, Glória a nós Deus. somos do amor e nós somos libertos do Aleluia. poder Glória do a Deus. pecado. Glória a Amém, Deus. Jesus. Glória a Deus. Nós não amamos o pecado, não temos prazer, nós não pecamos, não é porque a gente tem medo do inferno, não. isso É aí. porque nós amamos Jesus. Glória a Amém. Deus. Glória A a natureza Deus. de Deus é a natureza da santidade. Nós temos prazer é na santidade, é na pureza, na verdade, é no amor, é naquilo que agrada a Deus. É o nosso prazer. Glória a Amém, Amém, Jesus. pastor. Muito bem, obrigado. Muito Amém. obrigado, pastor Suetônio. Eu disse que ia ser forte. Obrigado, irmã Kátia, irmã Cristina. de Muito obrigado. nada. Nosso congresso, hein, pastor? Hoje, né, ontem, né, nós iniciamos o Congresso dos Jovens, hoje continua às 18 horas, então vamos estar todos juntos aqui para juntos louvarmos ao Senhor. Eu quero pedir a irmã Kátia para fazer a oração final, para nós encerrarmos então essa aula. Senhor Deus, eu quero te agradecer Glória a Deus. por esse momento que passamos aqui, Senhor. Sim, meu Pai. Oh, meu Deus, como foi maravilhoso, Aleluia. como foi grandioso aprender, Senhor, a estar sempre, Senhor, disponível, com o coração Senhor. aberto, Senhor, em adoração a Ti e escolher o melhor que é o Senhor, Pai. Amém, Muito Jesus. obrigada por essa oportunidade Sim, meu que Senhor. fomos, Senhor, instrumento para poder ensinar Glória a a Deus. todos, Senhor, que assistirem, Senhor, essa aula, Senhor, tão maravilhosa. Obrigada por tudo. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Então, tchau. Amém. Deus irmãos. abençoe. Amém, Tchau. irmãos. Deus Glória a abençoe. Deus.